Meu nome é Márcia Pereira, eu tenho 43 anos, estou na Igreja do Evangelho Quadrangular do Parque São Bento há 20 anos e aqui eu vivi um novo começo. Eu cheguei aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, eu estava com a minha vida totalmente destruída. Na realidade, eu já vim do berço evangélico, minha avó era uma mulher de muita oração e desde criança eu frequentava a igreja evangélica. Cheguei aqui no Parque São Bento, já conhecendo um pouquinho do evangelho e descobri que aqui tinha uma igreja do Evangelho Quadrangular e comecei a frequentar a igreja. Aos 14 anos de idade, mas no meio do caminho me desviei, conheci uma pessoa que não era cristã, não era da igreja, me envolvi, me relacionei e tive um casamento bem difícil. Tive 3 filhos nesse casamento e no meio do caminho ele me abandonou, me deixou com os filhos ainda pequenos. Nessa fase eu ainda estava fora da igreja. Voltei novamente, há 20 anos atrás, voltei para a igreja e vim para a Igreja do Evangelho Quadrangular. Cheguei aqui com a minha vida totalmente arrasada, totalmente destruída. Eu estava com os meus filhos pequenos, conheci uma pessoa, tive um outro relacionamento, tive mais um filho. Ainda não estava na igreja, mas quando eu cheguei aqui estava grávida desse menino. Mas fui muito bem acolhida aqui. O que me chamou muita atenção foi o amor que eu fui acolhida aqui pelo Grupo Missionário de Mulheres, que tem um valor muito grande na minha vida, o Grupo Missionário de Mulheres aqui da Igreja Quadrangular. Me trataram com todo carinho, com todo amor, me ajudaram não só espiritualmente, mas também me ajudaram em todas as áreas da minha vida. Financeiramente, eu cheguei aqui com a vida destruída financeiramente e aqui na igreja fui me entrosando com as pessoas, conheci o meu esposo aqui também na igreja, nos casamos. Na época eu não tinha nada, eu morava no fundo da casa dos meus pais. Muito rápido Deus começou a abençoar, começou a prosperar a minha vida. Nós compramos um terreno, construímos a nossa casa onde nós moramos hoje. Deus começou assim a fazer uma transformação muito grande na minha vida. Comecei a participar de todos os grupos, comecei a vir à escola dominical e aprender a palavra e sentir gosto pela palavra. E quanto mais eu conhecia, a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui eu entendi que eu tinha um pai que me amava de verdade, um Deus provedor, que a palavra de Deus diz, né, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verdadeiramente eu vivi essa provisão de Deus. O Senhor começou a abençoar a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual. Eu fui crescendo, fui sentindo um amor, um desejo de cada dia mais conhecer a palavra e fui me envolvendo cada vez mais com a igreja. E fui chamada para trabalhar no Ministério do Diaconato, trabalhei no Ministério do Diaconato. Depois também senti o desejo de fazer o Instituto Teológico Quadrangular, porque comecei a sentir um desejo, algo queimava meu coração. Porque eu cheguei aqui, eu me comparo com uma mulher samaritana. Eu cheguei aqui com muita sede. E eu era uma pessoa que tinha muita sede. E essa sede o Senhor saciou. E eu senti o desejo, assim como mulher samaritana, quando ela teve aquele encontro com Jesus. Ela chegou com sede, mas quando ela saiu dali, ela já saiu contando o testemunho dela. E no meu coração também ardia, porque eu queria contar para todo mundo que eu tinha vivido. Fiz o Instituto Teológico Quadrangular, hoje sou auxiliar aqui da igreja também. E Deus tem feito, cada dia Deus tem feito obras maravilhosas na nossa vida. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu estava com depressão. Pelo fato que eu contei, né, do abandono que eu vivi, o meu esposo me deixou com os filhos pequenos, todos para cuidar. E eu cheguei aqui depressiva. Eu achava que ninguém me amava, eu achava que a minha vida já não tinha mais solução. Eu pensava que ninguém gostava de mim.
E aqui eu fui muito bem acolhida. Na época tinha uma pastora aqui na igreja, ela era psicóloga também, me ajudou muito, pastora Rosângela, que eu tenho um amor muito grande, inclusive ela realizou a cerimônia do meu casamento aqui na igreja. Ela também deu esse atendimento psicológico para mim na época e me ajudou bastante a vencer, a entender que eu era alguém importante, que eu era amada por Deus, porque eu não sentia isso. Eu achava que nem meus pais não me amavam. Eu sentia que... eu achava que ninguém me amava, mas eu fui muito acolhida, muito amada. É o amor realmente que eu vivi aqui na igreja. A Igreja do Evangelho Quadrangular, para mim, é uma mãe. Eu tenho uma gratidão imensa por tudo que eu vivi e eu tenho vivido aqui dentro. Eu amo a Igreja do Evangelho Quadrangular. Aqui a gente tem um entendimento verdadeiro da palavra, né? Nós realmente vivemos o que a palavra diz, né? Nosso lema daqui da igreja é: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso daí eu tenho vivido na minha vida, tenho experimentado isso. O pastor Jefferson, para mim, eu me espelho muito na vida dele. Eu aprendi muito, tenho uma gratidão muito grande pela vida do pastor, porque com ele eu aprendi a ser uma pessoa grata, eu aprendi a respeitar mais os meus pais, eu aprendi a ser mais humilde. Eu me espelho na vida dele. Para mim, pastor Jefferson é um exemplo de pastor. Você acabou de assistir um emocionante testemunho de alguém que viveu em nossa igreja um novo começo. A palavra de Deus diz que nós devemos contar aquilo que Deus fez pela nossa vida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Faça você parte também desta grande família Quadrangular Parque São Bento, lugar de novos começos.